Senhoras e senhores, mais uma vez, mais um episódio Pitcast para você. Essa série tá incrível, tá acontecendo aqui diretamente do stand da Acespro em parceria com a Fomento Paraná e o Pinhão Hub da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, aqui diretamente do Connect Week 2024, esse evento que está mudando o cenário da inovação aqui no estado do Paraná, diretamente de Curitiba, no ViaSoft Experience. Mais uma vez, estou aqui com ele, o nosso vice-presidente da Acespro, o meu querido amigo Adriano. Adriano, cumprimento o povo. Obrigado, pessoal. Mais uma agora aqui como entrevistado. Já fui entrevistador em várias. Marlon também, já trocamos de né? Aqui. Tô gostando da brincadeira aqui. Primeira vez que eu tô participando de podcasts e tô gostando, tô curtindo. Isso aí vai virar sério, né? Pô, nem fale. Então, Adriano, vice-presidente da Acespro, empreendedor de tecnologia, inovação e tamo junto. É isso aí. E aqui, ao lado do Adriano, o nosso amigo Eric, da novíssima Adiante. Manda aí, Eric. Então, boa tarde, pessoal. Sou Eric, gerente de tecnologia da Adiante. A Adiante é uma locadora de veículos pesados, carretas, caminhões, tratores, enfim. Estamos aí há 1 ano e meio, já aqui na estrada, aqui em Curitiba. Isso aí. Valeu, Eric. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso queridíssimo aí, figura muito conhecida no nosso ecossistema de inovação, pela sua entrega, pela sua participação em tudo que acontece aqui no Vale, nosso amigo Dani Nilson. Manda só um alô pro pessoal que está nos assistindo aí no YouTube do Vale do Pinhão e da Acespro. Obrigado, pessoal. O evento está incrível aqui, está muito legal. Então, sou o CEO e fundador da Cargon, é uma startup de logística que tem foco em gerir a logística para indústrias e embarcadores. Prazer estar aqui também, empresa paranaense, 4 aninhos aqui em Curitiba. E olha só, nós viemos aqui para conversar sobre um assunto que esses dois aqui, e é o métier de trabalho deles. Eu e o Adriano aqui estamos demitidos, sentamos aqui para dizer assim, não vamos deixar ele sem conversar. Se o Adriano entende de tecnologia, eu sou só um passageiro nessa Marlon. Você não sabe que eu trabalhei 15 anos com logística. Fiquei sabendo ontem, cara. Vou corrigir, eu tô aqui demitido. A única logística que eu tive foi meu carrinho de mão. Isso é investidor numa startup de última milha de logística. Pronto. Eu sou o único que estou demitido aqui nessa espaçonave da logística, da inovação, mas quero dizer que é um prazerzaço estar com vocês assim e poder discutir de uma coisa que desde sempre movimentou a nossa economia. Movimentou ela, seja na micro distância, seja na grande distância, seja para levar para os nossos portos, seja para levar para as nossas aeronaves, nos nossos aeroportos, para transcender o nosso país, transcender os nossos limites regionais, entregando e movimentando as mercadorias. E que, durante o período de digitalização e transformação digital, sofreu também mudanças impactantes nos seus modelos de negócio. E surgiram outros modelos de negócio trazidos pela tecnologia inovadora. E assim eu gostaria de começar com essa primeira pergunta, né? Agora, em tempos de mudanças digitais, quais foram as principais, da opinião de vocês, principais alterações que impactaram o setor da logística em nosso país e no mundo? Pergunta aberta, vamos lá quem pega. Vai, Adem. Sim. Bom, vai, Eric. Eu acho que não é só a questão digital, né? Mas é também a questão do modelo de negócios. Eu vejo que a transformação da nova economia, ela parte primeiro por isso. A tecnologia, ela é uma base para escalar. Mas a mudança é o modelo de negócio. Como a gente tem o Eric aqui, né? Trouxe uma mudança bem interessante sobre locação de veículos pesados, algo que um tempo atrás não se falava. Onde está a tecnologia? Não está. Está o modelo de negócio que foi mudança de processo. Isso aí. Então esse é o grande ponto dessa questão desse novo mundo da logística. E falando um pouco mais do nosso modelo de entregar gestão para a logística, para a indústria, para o embarcador, né? A gente está numa fase grande de transição agora. Aí sim a gente fala em transformação digital. Porque é um modelo ainda que está muito em planilha, é um modelo que está por telefone, é um modelo que está totalmente, eu digo que ele é online, porque está no WhatsApp, está no telefone, está na planilha, mas ele é ao mesmo tempo analógico, porque ele está disperso, né? Então você tem subsistemas. Então essa é a fase que a gente está agora de transformar digitalmente isso. Eu diria que é uma fase que a gente passou lá em 2010 com o CRM, onde as pessoas controlavam seus leads e o seu fluxo de vendas numa planilha, não dá mais hoje, né? Então a logística está entrando mais ou menos nesta linha, muito organizada, já está começando uma organização boa para dentro de casa,
onde é obrigatoriedade, mas é questão legal, estão cumprindo uma legalidade, né, para organizar dentro de casa, documentos fiscais e tudo mais, para fora de casa, que é o ponto da Cargon, onde a gente controla a logística da porta para fora da indústria do embarcador. Então está começando agora essa mudança, essa conscientização que é necessário rever processos, modelo de negócios e a transformação digital, a digitalização de tudo. E a logística ela é desafiadora pelo seguinte, eu costumo dizer que a logística ela é a indústria em movimento, né? Se a indústria já tem muito desafio fisicamente, um lugar fechado, ambiente controlado e tal, pensa um ambiente que não é controlado, você não sabe no que movimento. Por mais que você tenha rastreador, tudo, as variáveis são muito grandes, tem muita surpresa dentro do que vai acontecendo no teu dia a dia, né? Então só para colocar aí a complexidade que é o setor, né? É um ambiente com pouca rotina, né? Tem bastante previsão, mas pouca rotina, nem sempre se reproduz no dia a dia, né? E aí, Eric, o que você acha disso? Eu acho que a digitalização dos processos foi o primeiro movimento. Então, tratava no papel de pão a distribuição de cargas e passar a tratar pelo WhatsApp, agiliza, facilita, mas ainda assim não deixa de ser um processo, por exemplo, ainda artesanal de estar ali o controle. Você está digitalizando, passando para um canal digital, mas se você não está ainda colocando um processo, um padrão em alguma fase do processo. Então, por exemplo, de distribuição, atribuição de cargas, por exemplo, é uma das formas que você tem um olhar maior para todo o contexto. Sim. No caso da distribuição, né? E tem outras questões, como o Deni colocou, justamente de mudança do modelo de negócio. Então a gente vê que mercados mais maduros, como os Estados Unidos, usam a locação, que é o nosso negócio, eles usam a locação em aproximadamente 20% do mercado ali, dos ativos no mercado americano são alugados pelas empresas. E aqui no Brasil a gente está ainda num percentual muito menor, estamos falando entre 1% e 2%. Então tem uma questão aqui de mudança do modelo, do mindset, né, do modelo de negócio, da forma de pensar o negócio, da logística, por parte de todo o contexto aqui do empresariado olhando para a logística. Entendi. Então esse é um dos pontos que a gente vê e aí é uma questão de aculturamento, né? Então o pessoal entender os benefícios, onde que faz diferença a locação, onde não faz, e entender que os benefícios e onde e quando usar. Então tem essa mudança também que... Eu queria complementar um ponto aqui, falando de negócios, né? Eu acho muito importante a maturidade, todo o modelo de negócios que ele precisa estar muito mais maduro. Então quando a gente fala, por exemplo, em empresa americana, ninguém está defendendo, sei lá, melhor ou menor, melhor ou pior. Não. Falando de cultura. Mas vamos pensar que o modelo americano, ele trata sempre o negócio. Se a gente for falar em empresas grandes, societárias, lá é muito disseminado. O majoritário, né, o cara que mais tem 5, 6% de uma empresa. Então é uma empresa muito diluída. Quando a gente fala em modelo de negócio, a gente está falando em business. Aqui no Brasil, quando a gente fala de caminhão e coisas assim, o que nós estamos falando? Cara, o motorista é dono do caminhão e não compartilha com ninguém. O dono de uma frota, de uma transportadora, ele quer ter caminhão, ele quer ter placa, ele quer ter o nome lá ainda. Então é um negócio paternalista. Não é um business que ele está olhando. Mas só que desse jeito ele não cresce. Né? Ele vai ficar sempre com um tamanho limitado. O que é a limitação dele? É o poder de compra de financiamento de caminhões. Então, se você pensa num modelo diferente um pouco na escala, e daí a gente está falando de novos modelos de negócio, da nova economia, aí esse negócio inverte. Né? A gente fala de escala, a gente fala de grandes proporções, a gente fala de societário, a gente fala de mudar o modelo, principalmente compra de diversas coisas, né? A gente fala de SaaS, a gente fala de aluguel de caminhão e tudo mais, né? Então, essa mudança do conceito em tornar uma empresa, um business real, um business exponencial, eu acho que a gente precisa cada vez aculturar mais o povo brasileiro. Quer comentar também, Adriano? Não, na verdade, assim, eu concordo com o que eles estão colocando aqui e às vezes a mentalidade disso aí, na transportadora que a gente tá colocando aqui, às vezes é o caminhoneiro de sucesso, né, que virou dono da transportadora e ele continua com a visão, com a cultura, né, que ele tinha e não pensa no negócio. Eu acho que tem muito disso aí, que é o caso da empresa de software também. É o programador de sucesso que virou empresário e tal, mas que continua programando porque ele gosta, né?
Então é cultural e eu acho que isso fora do Brasil também, né? Não acho que não é não estamos fazendo um demérito aqui, não é isso, claro, né? Mas eu acho que isso passa por maturidade de business, né? De negócios. Eu acho que o grande ponto é você... Daí é o que volta lá no início, que a gente tanto fala, que são pessoas, né? Formação, qualificação para ter isso, né? E a logística, na verdade, ela vai evoluindo na linha do tempo, né? Exatamente desde lá o papel até a transformação digital, que na verdade já começou a ocorrer lá no início dos anos 2000, né? Primeiro com a nota fiscal eletrônica, acho que foi o primeiro desafio que teve lá. Mas isso, né? Reforçando, né? Foi empurrado. Foi a porta. Isso. Daí com o conhecimento de transporte eletrônico, me lembro até... conhecimento de transporte eletrônico, eu sou um dos responsáveis, participei do projeto piloto. E a gente também, dois velhos aí. A gente discutiu. Estou revelando a idade dos caras. Né, nós ia acho que era 60 dias, numa Secretaria de Fazenda Estadual discutir o modelo com as transportadoras, né? Ou seja, é um processo evolutivo bastante grande, né? E que a gente vai colocando no dia a dia de hoje e que você vê que no final são pessoas e a maturidade do processo, né? Então veja, não adianta só eu caminhar com tecnologia e inovação se eu esquecer do processo pessoas, né? Eu posso estar com uma baita tecnologia lá supra-sumo, mas não consigo colocar no meu dia a dia, né? Então a gente tem um desafio grande do nosso lado aqui, está desenvolvendo todo esse arcabouço aqui de ferramentas, né? Discutindo e tal, e que no final das contas, se eu não tiver uma preocupação na ponta lá com quem está usando, né? Por mais que tenha facilitado hoje com celular e tudo mais, conexão 4G e tal, que na época a gente nem tinha, né? Era muito difícil. Mas mesmo assim, os problemas continuam praticamente os mesmos. Percebe que o ponto não é a tecnologia? Não. O nosso desafio são pessoas? Ainda bate na cultura e sabe, isso me lembra, a gente teve uma conversa anterior com o Euclésio, que é do IEP, né? Instituto de Engenharia do Paraná, e também da assessoria da vice-presidência do CREA. Aqui nessa mesa ele falava assim, eu falo para aqueles que são construtores que aqueles que não mudarem, não se atualizarem, não se modernizarem, eles vão morrer. Eles vão ficar para trás no processo, porque eu não consigo imaginar ainda as pessoas amassando barro, fazendo tijolo, colocando para assar o tijolo, tira o tijolo, coloca aqui, transporta para lá, coloca um em cima do outro, sempre o mesmo processo como os nossos ancestrais. E aí essa ancestralidade que é tão presente hoje em alguns modelos de negócio, eles acabam encontrando esse contraste com essas mudanças que vocês trazem como propostas para trazer competitividade para o mercado. Não, e na verdade para a pessoa lá na ponta, lá, é o medo do diferente. Né? E o grande desafio é o quê? É não fazer mais do mesmo, é fazer diferente. Quando as pessoas não entenderem, né, isso, então a grande massa, né, e por isso que a gente fica muito feliz dos anúncios que são feitos em termos de educação e de qualificação profissional, porque é esse usuário depois no final que vai estar pedindo mais tecnologia e mais inovação para ele ser competitivo, né? Ó, final do Rocket aqui agora. Tá rodando. Não dá pra competir com o barulho lá, não sei se tá saindo no áudio aqui, mas... Não tem anulação de som. Você tá ouvindo tudo, mas tem anulação de som, tranquilo. Então tranquilo. Mas se percebe que de tudo que a gente foi conversando, né, Marlon, aqui, a gente, no final de tudo, a gente volta pra pessoa. Quem está atrás do CNPJ, né? Quem criou o CNPJ, quem está atrás da boleia. Exato. Aí um ponto legal que você falou do exemplo aqui do tijolo, trazendo pro campo aqui da logística pro resto do negócio, da economia. A gente vê que fazer o tijolo, transportar, subir a parede, tudo. Quando a gente vê a economia, tem muita gente ainda que está se preocupando com tudo que precisa se preocupar de logística do seu produto para entrega, etc. Está cuidando ali, sei lá, farmacêutico, por exemplo, está cuidando da distribuição do remédio e às vezes está gastando foco, tempo, investimento em cuidar da sua frota, em cuidar de todos os pontos que ela poderia estar justamente
usando alguém, e não estou necessariamente falando que tem que ser uma locadora, tá? Mas usando alguma solução que entregue para ela essa coisa resolvida. E aí, quem pode dar escala, que consegue tirar isso com produtividade, que no final das contas, todo mundo está querendo tirar maior rentabilidade dos negócios, e ótimo, beleza. Tem que buscar isso mesmo. Mas também pode trazer outras coisas, como por exemplo, a gente está falando aqui de transporte, o que eu trago mais de segurança para o caminhoneiro? Então, por exemplo, como é que eu estou olhando para a manutenção do caminhão, né? Então, como é que o meu processo de manutenção do caminhão, eu estou cuidando de pessoas, estou cuidando do meio ambiente com ESG, então estou trazendo frotas mais novas, renovando, estou buscando fazer outras coisas que atingem a sociedade, meus colaboradores, ou quem trabalha comigo, né, os caminhoneiros, no final das contas, e no final das contas também buscando maior produtividade e trazer rentabilidade para o negócio. As e-service hoje é a terceirização de ontem, né? Você tem alguém especializado naquilo, cara, não tem nada que não vai te ajudar mais do que alguém que é especializado entrar ali para te apoiar e tal, ele vai te entregar o serviço. Você vai se preocupar com a manutenção no meio do serviço, você tem que parar o que você tinha que fazer para ir cuidar de uma atividade básica que está ali dentro de um processo que você poderia estar com alguém fazendo para você bem feito. É tempo e qualidade, né? Mas falando da logística, né, é uma área, como o Adriano falou, né, é o dono de transportadora, é o cara que foi o motorista, que conseguiu comprar o caminhão e assim se formou a transportadora. O cara da logística da indústria também era o cara ou que estava na transportadora ou que já viveu nisso, então a cultura é exatamente a mesma. E quando a gente fala de cultura, eu também sou professor na Fundação Cabral de Inovação, né, e eu trago muito nas minhas aulas sobre essa questão da inovação, ela ser anti-humana. O que quer dizer isso, né? Desde a época das cavernas, lá, o que a gente fazia? A gente tendia a copiar os outros, viver em grupo, né? Ter um padrão social. E quando todo mundo faz a mesma coisa, não há inovação. Né? Vira tradição. Vira tradição. Então, e esse é o nosso DNA. O nosso DNA é copiar os outros, é viver em cidades, é viver em conjunto, é não ser diferente, porque senão, inclusive, você é taxado e na época das cavernas você morria, né? Porque vinha lá um dente de sabre e te comia. Virava churrasco. Então, o que é o ponto? A inovação, ela é igual a gente tá dirigindo um carro, fazendo uma curva. Quando eu largo o volante, ele vai reto. E assim, esse é o nosso DNA, é querer fazer o mesmo de sempre. Então a inovação, ela tem que estar sempre se falando, principalmente em áreas muito tradicionais, como a área de logística. A gente tem que estar evoluindo isso e tem que fazer efetivamente com que as pessoas entendam que isso é para melhorar. Né? O medo do desconhecido. Por que as pessoas não saíam fora do grupo? Porque tinha desconhecido, cara, eu vou morrer. Então é assim mesmo, eu vou perder o emprego, eu vou perder meu ganha-pão, eu tenho família para sustentar. Então, existe um boicote, observem que eu estou colocando entre aspas esse boicote, natural. A pessoa não é que ela quer te boicotar. É inconsciente, né? O medo do novo. Isso aí. Então, esse aculturamento, essa segurança de que, óbvio que se ela evoluir junto, ela vai ter essa continuidade dentro do processo, ela vai conseguir, mas a gente vai parar de fazer o beabá, que é o ponto da inteligência artificial hoje, né? Até tem um meme agora, né? Falando, eu não quero que a inteligência artificial crie textos para mim, eu quero que ela crie meu filho, para eu poder criar textos, né? Então, a inteligência, ela precisa nos apoiar na rotina, né? No dia a dia, para a gente poder pensar em coisas novas. É a mudança do mindset, na verdade, né? Então, a gente estava conversando sobre comunidades, né? A importância de se ter em comunidades, como tem acesso, como tem o Vale do Pinhão, enfim, né? Mas que você aprenda dentro da comunidade e não fique restrito ao que você estava colocando, né? Então, acho que um ponto é esse. E o segundo é você estar esperto, entre aspas, aqui também, para o que você não sabe que não sabe. Isso. Esse é o pior do que aquele que você sabe que não sabe, né? O pior de tudo é aquilo que a gente não sabe que não sabe. Por quê? Porque todas as decisões que você vai tomar lá, ou já tomou, era dentro de um universo de conhecimento e de experiência tua e do teu time, da tua comunidade, que você conhecia. A partir do momento que você começa a ter variáveis e que aquilo que você decidiu, não é porque a gente faz planejamento e, no final, outras não acontece. Mas por quê? Na maioria das vezes, porque você parte de uma premissa que você conhece o domínio do conhecimento. E
pela inovação e a tecnologia está muito rápida, esse desafio está cada vez maior. Verdade. Né? Ele foi menor já no passado. Então eram ambientes mais controlados, tudo. Então, Menos instabilidade, vamos dizer assim. e agora está muito mais difícil, né? Pegue, Marlon, startups aqui que a gente conhece. Por vezes o cara tá cheio de ideia, de gás, pá. Aconteceu vários comigo já. Cara, viu, Adriano, quero te apresentar e tal, uma startup, pá. Putz, cara. E dá um dó de falar, cara, mas isso aqui, ó, é tal solução aqui que já existe na Itália, assim, assim. O cara fala, né? Então, o que eu não sei, né? O que eu não sei que não sei é o maior desafio nosso hoje, né? Que é na logística, né? Em tudo. Então, só para colocar um temperinho aí. Gente, a gente já quase que se caminhando aí, o papo passou rápido, né? Todos passam rápido, né? A gente começa a conversar acabando, o tempo é... E aí é a pergunta para vocês, a gente está falando de tempo, que está acabando o tempo, no modelo de negócios que vocês trazem hoje, que é um modelo de entrega diferenciada, de uma maneira nova, de uma maneira útil para o mercado, eu queria que vocês explicassem assim, qual é a principal entrega para o cliente de vocês. É o tempo, a conexão, é baratear o custo? Qual é a principal entrega de Addiante e da Cargo? Vamos lá. A gente aqui, aproveitando também o gancho aqui de o que a gente não sabe, né? Então, acho que o primeiro ponto é assim, a gente tem um foco, né, na parte de logística, a gente conhece bastante, a gente tem aqui, diria, 5 pilares aqui que norteiam a gente, né? Então, entregar aqui, obviamente, redução de custos, trazer maior disponibilidade dos ativos, então que no final das contas se transforma em produtividade, mas também busca aqui por segurança e ESG. Né? Então, acho que no final das contas aqui, não é só a locação, locação é meramente um instrumento financeiro, se a gente for ver, né? Você tem financiamento, você tem o comprar, você tem o alugar. Mas o que a gente entrega além disso, né? Então, entregar uma gestão melhor dos ativos, como usar melhor, de uma forma que o que é o melhor, né? Trazer mais retorno, trazer mais segurança, trazer menor custo, enfim, a gente consegue servir aqui os nossos clientes, não só como um instrumento financeiro, mas também com uma gestão que muitas vezes as empresas não percebem. Então, eu tenho uma série de custos, gestão da manutenção, gestão de pneu, combustível, por exemplo, eu tenho que fazer tudo isso que às vezes está diluído e quem está ali com foco na sua atividade core ali da sua indústria não percebe que isso está diluído. E corroendo, e às vezes é um ralo que está indo um dinheiro ali, está indo um problema, não necessariamente só financeiro, que está indo ali e não está sentindo, não sabe que não sabe, entendeu? Então esse é um ponto que a gente vê que a gente entrega. Obrigado. Por favor, então, meu querido Daniel. Pessoal, tem um dado da CNT que diz que 70% das transportadoras dos CNPJs do Brasil possuem até 5 veículos. Então, 70% até 5 veículos. Até 5 veículos. Então a gente está falando de uma fragmentação do mercado da logística gigante. Uhum. Então você imagina o lado da indústria tendo que gerir 10, 15, 20 transportadores e mais 60 autônomos ali para fazer o seu produto girar, né? Então esse é o ponto que a Cargon organiza, né? Então ela padroniza esses processos, ela conecta esses caras da rede da indústria, né? Ela homologa, rastreia, faz todo o processo de tempos, desde a seleção da carga até a entrega final do cliente, com uma gestão financeira de todo esse negócio. Então, um ponto quando você tinha hoje N sistemas dentro da empresa para trabalhar, mais uma planilha para consolidar principalmente as questões de frete e telefone para poder negociar. Hoje a indústria ela não faz mais nada, a gente integra todos os sistemas, organiza isso, conecta com os transportadores, motoristas, com os clientes finais também, isso tudo num olhar de dashboard. Então a gente otimiza, né, pessoas, tempo, a gente otimiza processos, padroniza, a gente fala ESG, quando a Cargon fala ESG, nós falamos que nós somos uma plataforma full ESG, não só o E, né, não só o ambiental, porque nós
controlamos carbono também, monitoramos carbono de todas as cargas. Nós temos o aspecto social de identificar os tempos dos motoristas, né, e tempos de paradas e tudo mais, e o aspecto de governança, aonde nada sai de dentro de um sistema integrado com o ERP deles. Então a gente fala, nós somos uma plataforma ESG completa para a logística da indústria. Sensacional. Uma aula, hein, de logística. A gente fica vendo quanto pitch na vida esse homem já não deu, né? Sim. Esse homem aqui é uma aula quando a gente conversa, quando a gente trata de uma série de assuntos, não é só da área dele. Dani aqui é uma figura ilustre do nosso ecossistema aqui. Prazerzaço te conhecer melhor, Eric. Você é um cara que veio para fazer, chegando aqui no nosso ecossistema. Integrem-se, cheguem na Cespro, abracem a Cespro, esses caras aqui são guerrilheiros, turma organizada, que tem plano, que tem propósito, que entrega para o nosso estado. A gente junto como ecossistema, a gente vai levar o nosso país para outro patamar, seja mudando a cultura ou fazendo que a tecnologia nos ajude a levar isso tudo mais longe, né? É isso? Isso aí. Cada um de vocês um abraço e um até logo pro pessoal lá. Até mais, pessoal. Pessoal, esse foi mais um capítulo, mais um episódio do Pitcast Vale do Peão aqui da Cespro, aqui no seu stand na Connect Week 2024. Estamos chegando nos últimos e desde já, até logo mais.